ação do Kids. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 18. Hoje eu quero falar sobre viver o sonho de Deus. Gênesis 37, 18. A palavra de Deus diz assim: de longe eles o viram, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Amém? Quantos aqui sonham? Eu quero fazer uma pergunta ainda mais específica. Quantos aqui desejam viver os sonhos de Deus? E hoje nós vamos destacar aqui algumas realidades para vivermos os sonhos de Deus. Porque existe algo que nós precisamos discernir aqui nessa manhã. Tudo aquilo que por vezes nós achamos que é sonho, eu quero discernir isso nessa manhã com você, é na verdade um objetivo pessoal. Porque o sonho de Deus, ele aponta para o futuro, ele não se concretiza sem a mão do Senhor e todo mundo ganha. Objetivo pessoal é quando nós conseguimos uma satisfação própria, um benefício próprio. Pode ser a conclusão de um curso numa faculdade, pode ser a compra do carro que você tanto sonha, aquele Jetta 2024, quem sonha isso? Aquela casa no Arujazinho, né? Aquela mansão top. Isso nós precisamos entender que é um objetivo de vida. Agora, o sonho de Deus é diferente, porque ele aponta para o futuro. Ele não se concretiza sem a mão de Deus, e todo mundo ganha. É um sonho abrangente, ele não alcança somente a sua casa, a sua família, ele alcança também as pessoas que estão à sua volta. O sonho de Deus é um sonho abrangente, o sonho de Deus é um sonho onde muitas pessoas serão beneficiadas. Nós, nesses últimos dias, temos sonhado. Eu tenho dividido sonho aqui com os irmãos da igreja, em que nós queremos viver um tempo novo, um tempo onde nós precisamos ir para um lugar maior, um galpão, ou precisamos então adquirir um terreno top, aquele que fica ali perto do McDonald's, quem já viu? Amém? Para nós construirmos a nossa igreja, e esse é um sonho de Deus, porque não é um sonho do pastor Felipe, é um sonho onde muitas pessoas viverão novas realidades. É um sonho onde muitas pessoas conhecerão a Jesus como seu Salvador. É um sonho onde os seus filhos viverão para a glória de Deus. É um sonho onde pessoas serão curadas. Enfim, é um sonho que aponta para o futuro, para algo que vai acontecer, onde nós não conseguiremos com a força do nosso próprio braço, onde nós conseguiremos com a ajuda de Deus e todo mundo ganha. Imaginem a cidade de Itaquaquecetuba inteira indo para um galpão grande, vivendo um avivamento e manifestando isso nas ruas. Isso é um sonho dado por Deus, e a gente sabe que isso só vai acontecer quando Ele vier e tocar com as suas mãos, e eu creio que isso está muito breve em nome de Jesus. Bem, nós vemos aqui o texto que nós lemos, que diz que quando os irmãos de José o avistaram vindo de longe, porque Jacó disse assim: vai lá olhar o que os seus irmãos estão fazendo. Os irmãos de José o invejavam, porque Jacó havia dado uma túnica muito bonita para ele. José era o filho da velhice de Jacó. E fora isso, José havia recebido 2 sonhos, só que como ele era jovem, ele não soube discernir que aqueles sonhos, era uma visão dada por Deus. Então ele, jovem, inexperiente, ele chegou para o seu pai, para os seus irmãos e diz: olha, eu sonhei que nós estávamos malhando trigo lá, que nós estávamos colhendo, e o feixe de todos vocês se curvavam diante de mim. Não satisfeito, ele teve outro sonho, dizendo: olha, o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. O pai dele disse: menino, guarda esse sonho para você, porque esse sonho aí está dizendo que nós seremos seus servos, e você governará sobre nós. E é exatamente isso que Deus mostrou para ele. Só que na ocasião, ele inexperiente contou isso aos seus irmãos, e por causa disso ele foi rejeitado. E quando o pai dele disse assim: olha, vai lá e olha o que seus irmãos estão fazendo no campo, vai lá levar, e traz para mim um relatório. Quando os irmãos de José o avistaram, eles disseram: ó, lá vem lá o grande sonhador, e eles conspiraram contra José para o matarem. Porque, irmãos, viver o sonho de Deus não é simples. Viver o sonho de Deus é um pouco diferente do que nós vivermos os nossos objetivos de vida.
Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui com você é que para nós vivermos o sonho de Deus, nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. Diga para o irmão que está do seu lado: aprenda a lidar com a rejeição para viver os sonhos de Deus. Olha, desde que ele ganhou essa túnica, desde que ele contou esse sonho dado por Deus, ele começou a ser rejeitado. E parece que essa questão de viver um propósito de Deus, parece que essa questão de viver os sonhos de Deus, ela se desenrola por toda a Bíblia, em que pessoas foram rejeitadas para viverem o sonho de Deus. Olha para a vida de Davi, foi alguém escolhido por Deus para governar, e os seus próprios irmãos o rejeitavam. Olha para a vida de José, também foi rejeitado. Olha para a vida do próprio Jesus, e você acha bonitão que você não vai ser rejeitado para viver os sonhos de Deus? Eu me lembro que quando nós começamos a liderar adolescentes lá na igreja que nós congregávamos, que meu tio era pastor, quando nós assumimos a liderança do ministério, muita gente foi embora, muita gente não aceitou. E aquilo machucou muito meu coração, porque algumas pessoas que não aceitaram a nossa liderança faziam parte da nossa própria família. Isso aconteceu com José, isso aconteceu com Davi, e isso aconteceu com Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53, que Jesus era o mais indigno entre os homens. Um homem de quem os homens escondiam o seu rosto. Quando nós olhávamos para ele, nós não víamos beleza e nem formosura alguma. Jesus precisou passar pela rejeição para cumprir o propósito do Pai. Você já parou para pensar que quando você se posiciona, que você está crente demais, parece que as pessoas dentro da sua própria casa começam a dizer: agora você está muito crente, você para cima de mim? Por quê? O inimigo vai usar pessoas próximas para afetar o seu coração. A rejeição, ela não começa de longe, a rejeição, ela começa de perto, irmãos. Mas nós precisamos entender, olhando para esse texto de Isaías, que diz que ele verdadeiramente foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Um homem que sofreu a rejeição na sua própria pele, um homem que sofreu a rejeição dentro da sua própria casa, foi até o final para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele cumpriu o propósito do Pai, ele cumpriu o sonho de Deus, porque o sonho é algo que aponta para o futuro, que não se realiza sem a manifestação de Deus, e todo mundo ganha. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando aqui, nessa manhã? Aprenda a lidar com a rejeição e você cumprirá o propósito de Deus. Aprenda a lidar com a rejeição, não pare, sabe por quê? Você vai manifestar uma nova realidade de Deus, começando dentro da sua própria casa. Os irmãos de José não sabiam que tudo aquilo que eles estavam tramando, estava cooperando para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Eu li um livro do pastor Luciano Subirá nesses últimos dias, chamado O Agir Invisível de Deus. Ele disse que o agir de Deus é oculto aos homens e até mesmo o diabo. E Martinho Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Então, irmão, quando alguém se levanta contra a sua vida, essa pessoa não entende o agir de Deus e ela está cooperando. Na verdade, ela está te empurrando para o seu propósito. Quando o diabo se levanta contra a sua vida para tentar te paralisar, na verdade ele também está cooperando com o propósito de Deus. Por isso, não pare diante da rejeição, aprenda a conhecer a sua identidade em Deus. Porque é no meio dessa questão toda que o diabo vem para tentar minar a nossa identidade, irmão. Existe uma frase do pastor Bill Johnson que diz: quando você conhecer plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Às vezes você olha para a vida de alguém e você pensa: como eu queria ser igual a esse cara. Mas o propósito de Deus para a sua vida é totalmente singular. Então, quando a rejeição chegar, meu querido, conheça quem você é em Deus. Essa é uma grande ferramenta que o Espírito Santo está nos disponibilizando nessa manhã, porque eu me lembro que quando nós começamos a liderar, fomos rejeitados por muitas pessoas. E não contente, o inimigo levantou uma irmã dentro da igreja. E quando nós começávamos ali a trazer o discipulado, ela começava a falar para os irmãos da igreja: olha, isso aí é pregador de internet. Sabe, se levantando contra nós. Mas quando eu aprendi a afirmar a minha identidade em Deus, eu continuei, e essa é a razão de eu estar aqui nessa manhã.
Deus deseja te colocar em lugares altos, não para que o seu nome seja glorificado, mas para que as pessoas vejam na sua vida a glória dele. Então, se alguém está te rejeitando, se o inimigo está usando estratégia contra você, conheça a sua identidade em Deus. Segundo passo, aprenda a lidar com as suas emoções, porque as nossas emoções também são desafiadoras de nós conseguirmos dominar. Ouça isso: quem não consegue dominar a si mesmo, não consegue dominar mais nada. Então, se você é uma pessoa que não pode ouvir uma palavra contrária, que já desanima, já entra dentro de um quarto fechado, já se fecha, a palavra de Deus para você nessa manhã é: aprenda a lidar com as suas emoções. Você não é dominado pela sua alma, você é dirigido pelo Espírito Santo. E ainda que até hoje você tenha sido dominado por isso, é manhã de mudança. Aprenda a lidar com as suas emoções, conheça quem você é em Deus, e você cumprirá o propósito dele, o plano perfeito dele para essa geração. Amém, querido? O plano de Jesus não é simplesmente você pegar o microfone e pregar aqui no púlpito, ou tocar um instrumento. O plano de Jesus é para que as pessoas conheçam a Cristo através da sua vida. Pastor, mas está difícil demais, eu sou uma pessoa que tenho muito problema com as minhas emoções. Eu quero dizer para você que você precisa se encher do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, irmão, se você é inconstante, se você até hoje não aprendeu a lidar com essas dificuldades, a palavra de Jesus para você é: se encha do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo, ele sobressai contra a nossa carne, ou acima da nossa carne, nós começamos a ter uma transformação de vida, nós começamos a ter uma transformação de pensamento, a nossa vida começa de fato a viver verdadeiramente uma conversão. Então, aprenda a lidar com as suas emoções, e você viverá os sonhos de Deus. Segunda coisa, não rejeite os processos. Quando os irmãos de José o colocaram em uma cova, ele tinha 17 anos. E quando ele assume o trono, no final, perto do final da narrativa bíblica, ele tinha 30 anos. Então, de 17 para 30, são quantos anos? 13 anos, passando por um processo doloroso. E a minha pergunta para você nessa manhã, meu irmão: quantos anos você tem esperado as promessas de Deus se cumprirem na sua vida? Quanto tempo você tem permanecido numa palavra que foi liberada de Deus para você? 13 anos não são 13 dias, mas aquele menino permaneceu no propósito de Deus. Ainda que ele fosse imaturo, ele tinha algo de muito valor, ele era fiel ao propósito de Deus. Isso não foi diferente na vida de Abraão. Quando ele foi chamado, seu nome ainda era Abrão, ele tinha 75 anos. Deus fala para ele: Abrão, sai de sua terra, sai da sua tenda e da tua parentela, e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar, porque de ti eu farei uma grande nação. Até que a promessa se cumprisse, se passaram 25 anos. 25 anos não são 25 dias, 25 anos não são 25 meses, 25 anos é muito tempo para perseverar na promessa de Deus. Jesus inicia o seu ministério com 30 anos de idade. E antes disso ele teve uma trajetória. Ele era um menino que ia no templo, que entrava lá, e a palavra de Deus diz que as pessoas ficavam admiradas com a sua doutrina. Jesus, quando era um adolescente, ele debatia com os mestres da época, mas ainda não era tempo de cumprir o propósito do Pai. Mas quando ele completa 30 anos de idade, ele vai para o Jordão. Quando João Batista o enxerga chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai até João para ser batizado. Quando ele chega lá, fala: João, me batiza. Senhor, eu não posso fazer isso, o Senhor que tem que me batizar. Não, é necessário para que a justiça de Deus se cumpra. Quando Jesus é batizado, com 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele sai das águas, os céus se abrem, o Espírito Santo desce em Jesus como forma corpórea de pomba, e ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu tenho grande alegria, escutem ele. Porque nós precisamos entender que existe um processo para viver os sonhos de Deus.
O processo ele é importante porque ele forja o nosso caráter. O processo ele é importante para que nós possamos entender também que os sonhos de Deus não se frustram. Os meus sonhos podem se frustrar, mas os sonhos de Deus não. Os sonhos de Deus jamais se frustram. E se Deus falou algo sobre a sua vida, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, vai acontecer. E eu quero ir além, ainda que você tente fugir do sonho de Deus, você vai viver ele. Quantos se lembram de Jonas? Jonas, vai lá pregar para o povo de Nínive. Eu? Negativo. É um povo que coloca as cabeças dos seus inimigos na entrada da cidade, é um povo bélico. Mas a palavra de Deus era: Jonas, eu tenho uma obra na vida daquele povo. E em vez de ele ir para Nínive, o que ele fez? Ele foi para Tarsis. E aí ele estava no mar, junto de um barco, fugindo, tentando fugir do sonho de Deus. A Bíblia diz que veio uma grande tempestade. E aí o barco ia naufragar. Jonas falou: não precisa tirar sorte aqui para ver para ver de quem é a culpa, porque a culpa é minha. E eles lançaram Jonas no mar. E Jonas teve que voltar para Nínive e pregar a palavra de Deus, porque podem passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. O próprio profeta Jeremias diz que Deus vela para fazer a sua palavra cumprir. Jó diz: olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus sonhos e nenhum dos seus planos serão frustrados. Então, irmão, não adianta fugir para a direita, para a esquerda, não adianta olhar para você dizendo: ai, mas eu sou um pequeno, eu não tenho nada. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. E ainda que você tente fugir dos processos, ele vai se cumprir, eles vão se cumprir. Você queira ou não, vai cumprir os sonhos de Deus. Só que eu tenho algo muito interessante para que isso fortaleça o seu coração, porque você pode cumprir os sonhos de Deus vivendo o melhor tempo da sua vida, ou você pode cumprir os sonhos de Deus vivendo um tempo de dificuldade, ou um tempo de fato de tristeza. Quantos se lembram da história de Sansão? Sim ou não? Quem está aqui comigo? Acorda aí, crente, em nome de Jesus. Sansão foi levantado como juiz para livrar o povo dos filisteus. E Sansão tentou fugir, era desobediente, ele era nazireu, ele era um cara separado, ele não podia se misturar com bebida forte, ele não podia se misturar ou se casar com mulher estrangeira, e ele fez tudo diferente daquilo que Deus havia determinado para um nazireu. Sansão cumpriu o propósito de Deus, sim ou não? Sim, claro que cumpriu, mas como que foi o seu fim? O seu fim foi trágico. Ele estava amarrado entre colunas lá no templo dos filisteus, os seus olhos estavam furados, e ali ele fez uma oração de arrependimento: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, me dê mais uma nova oportunidade. O cabelo de Sansão foi crescendo, porque as suas forças estavam concentradas no seu cabelo. Sansão foi lá, derrubou a coluna, matou milhares de filisteus, e ele cumpriu o propósito de Deus. Mas ele terminou bem ou mal? Ele terminou mal. Então você tem a escolha, você tem o livre arbítrio. Essa escolha não é da sua esposa, essa escolha não é do seu pastor, essa escolha não é do seu líder, essa escolha é sua, meu irmão. Você pode terminar bem ou não, mas a vontade de Deus é que você termine muito bem. A vontade de Deus é que você termine como José, não como Sansão, que morreu em um templo de filisteus, mas como José, que foi assentado em um trono e honrado pelo Senhor, e toda a sua família e todo um povo foi beneficiado, amém? Então não rejeite os processos, continue firme e seja inspirado a viver os sonhos de Deus. Terceiro, seja fiel a todo tempo. Fidelidade é uma das coisas que mais nós ouvimos nesses últimos dias, e a gente só fala de fidelidade quando vai falar de dízimos e ofertas. Só que nivelarmos fidelidade somente com o dízimo que nós entregamos é nivelar por baixo, é fazer com que a força desse princípio se esvaia, porque fidelidade é muito mais do que você vir ao culto no domingo. Fidelidade é muito mais do que você conseguir separar 10% da sua renda. Fidelidade é um caráter que precisa nortear a nossa vida, independentemente de onde nós estejamos ou do que nós estejamos fazendo, amém? Olhe para a vida de José, você conhece os processos que ele sofreu. Ele vai para a casa de Potifar
Potifar diz: olha, você tem o domínio e o governo de toda a minha casa, você pode governar tudo, só não toque na minha esposa. E o que a história diz? Que ele era um menino bonito, um jovem formoso, e a esposa de Potifar quis se deitar com José. Ela não tentou uma vez, não tentou duas vezes, não tentou três vezes, e quando ela viu que ela não conseguiria o seu objetivo, ela tramou contra ele, e José vai parar num calabouço. Mas a grande questão aqui é um menino fiel a Deus a todo tempo. Só que ele não era só fiel a Deus, ele era fiel ao seu Senhor, porque Potifar diz: você vai poder dominar sobre tudo, somente não toque na minha esposa. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, a nossa geração hoje não consegue ser fiel a relacionamentos, quanto mais a Deus. Muitas vezes, irmãos, olha o tempo que nós temos vivido, um tempo de secularização da fé, onde pessoas hoje não conseguem ser fiéis à sua igreja, ao seu pastor, não conseguem ser fiéis ao lugar que Deus te plantou, e nós queremos cantar: Senhor, eu quero viver o melhor, eu quero viver um avivamento. Aprenda primeiramente a ser fiel ao lugar que Deus te colocou, e às pessoas que Deus colocou para governarem sobre a sua vida. Isso é muito ofensivo para a nossa geração. Como assim governar sobre a minha vida? Por quê? Os coaches têm pregado: olha, você precisa mudar o seu mindset, porque hoje Deus quer te colocar como cabeça e não cauda. Olha, Deus te chamou para governar e ninguém mais quer se submeter a ninguém. Só que quando nós aprendemos que Deus coloca primeiramente pessoas para nos liderarem, e que nós precisamos ser fiéis a essas pessoas, o Senhor então nos faz viver os seus sonhos. Se nós não conseguimos nos subordinar a pessoas que Deus tem colocado para governarem sobre as nossas vidas, quanto mais a Deus. Porque João diz lá na sua carta: se você não ama a Deus, aqui está falando de outra coisa, mas o princípio é o mesmo. Se você não ama seu irmão, aliás, a quem você vê, como que você pode amar a Deus a quem você não vê? Então, como eu posso ser fiel a Deus se eu não aprendi a ser fiel nas mínimas coisas? Ei, Deus está te levantando nessa manhã para abrir os seus olhos. Seja fiel à empresa que Ele te colocou. Respeite o seu pastor, respeite os seus líderes, respeite as pessoas que Ele colocou para governar sobre você, e isso vai alegrar o coração de Deus, e você estará apto para viver os sonhos dEle na sua vida. Que Deus tire de nós essa geração insubmissa, essa geração que não consegue ser fiéis a relacionamentos. Que Deus afaste de nós esse coração, que o Senhor nos faça entender que nós precisamos viver a fidelidade primeiramente nos nossos relacionamentos. Porque fidelidade, irmão, não é sobre você estar feliz ou não. Fidelidade não é sobre circunstâncias ou não. A fidelidade é pautada na aliança. Se nós estamos aqui nessa noite porque o nosso Deus é fiel, imaginem se a fidelidade de Deus fosse circunstancial, nós já teríamos sido fulminados. Mas quando nós olhamos para uma mesa como essa, quando Jesus está na noite mais angustiante da sua alma, Ele diz: olha, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. A aliança que Jesus fez com a igreja não foi uma aliança de palavras. A aliança que Jesus fez com você, pecador, não foi uma aliança simplesmente de um gesto, de uma noite ali, sendo levado por suas emoções. A aliança que Jesus fez conosco foi uma aliança que fez Ele derramar até a última gota de sangue naquela cruz. E aí, quando Deus está lá do céu, olhando para uma terra que está totalmente corrompida, quando Ele olha para o Elcio, Ele vê o sangue de Jesus. Quando Ele olha para o Isaac, Ele vê o sangue de Jesus. Quando Ele olha para o Cláudio, Ele vê o sangue de Jesus. Porque a fidelidade de Cristo é pautada na sua aliança, e Ele a estabeleceu com preço de sangue. Você já parou para pensar sobre isso? Algum tempo atrás aí nós ouvimos que o Elon Musk comprou o Twitter por 144 bilhões de dólares, ou foi 44 bilhões de dólares. Meu Deus, é muito dinheiro. Só que 44 bilhões de dólares é muito dinheiro, mas não pode produzir sangue. Sangue é algo que Deus coloca no DNA do homem. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, sem sangue não há vida.
E por que sangue, pastor? Porque sangue é o máximo que um ser poderia dar de si. A prata, o ouro, o dinheiro, o tempo consome, mas o sangue não. O sangue estabeleceu uma aliança eterna. É por isso que Paulo disse: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Ei, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu tenho um sonho para você, eu tenho um sonho grande, e Ele continua de pé, porque eu sou fiel. E a nossa iniciativa deve ser: Senhor, me faça ser fiel, independentemente do lugar onde o Senhor tem me colocado, me faça ser fiel, Jesus. Coloque em mim o seu DNA, coloque em mim o fruto do seu Espírito, porque o fruto do Espírito é a fidelidade. Sabe por que essa geração é rasa em relacionamento? Sabe por que essa geração é rasa em ter compromisso com Deus? Porque falta o Espírito Santo morando dentro dela. Estava comentando com os líderes aqui, nós somos bons de fazermos culto, de promover culto, mas nós não somos tão bons em discipulado. O que é discipulado? É quando alguém senta com você, olhando olho a olho e diz: irmão, você precisa mudar essa área da sua vida. Irmão, você está colocando as coisas triviais da vida acima do propósito de Deus. O discipulado forja o nosso caráter, para que estejamos prontos, viver o dia da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Foi isso que aconteceu com José. Foi fiel, e a fidelidade de José o levou para o calabouço. Meu Deus, mas ser fiel a Deus parece que as coisas só pioram. Mas Deus tem contemplado teu sofrimento. Sabe o que Paulo diz? Que o sofrimento desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento do crente vale a pena. E aí sabe onde ele está? Ele está agora em uma prisão, em um calabouço, em um lugar totalmente horrível, mas a promessa de Deus ainda estava de pé. Irmão, você pode estar sofrendo, você pode ter sido rejeitado, as portas de emprego podem estar fechadas para você, o diagnóstico de morte pode ter alcançado sobre a sua vida, mas se você tem promessa, ainda existe uma possibilidade de você viver a glória de Deus. Eu vou repetir, irmão, parece que você está dormindo. Se você tem promessa, existe uma possibilidade de você viver os planos de Deus. Você pode estar num quarto de UTI, trancado, com uma doença consumindo a sua pele, como esses dias eu conversava com a minha mãe, ela dizia: olha, tem uma menina que trabalha comigo, que o câncer já tinha tomado o corpo dela, ela cheirava mal, mas ela tinha uma promessa, e ela continuou firme, e sabe o que aconteceu? Deus curou ela do câncer. Irmão, você pode ter sido mandado embora, você pode ter sido rejeitado pela sua própria família, o seu pai pode ter te rejeitado, a sua mãe pode ter te abandonado, mas existe um sonho de Deus a ser cumprido na sua vida, e eu quero declarar nessa manhã para a sua vida: a promessa de Deus está chegando, porque Deus não se esqueceu de você. Sabe o que o profeta Isaías diz? Ele usa quase que um exemplo impossível. Pode uma mãe porventura esquecer de um filho que ainda amamenta? Mas ainda que esqueça, o Senhor não se esqueceu de você. A Bíblia diz: eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Isso é muito forte. Sabe o que eu imagino? Todas as manhãs Deus olhando: olha lá o Gilberto, ele está sofrendo, mas eu não me esqueci dele. Olha lá a Gisele, naquela sala de cirurgia, parece que as promessas não vão se cumprir, mas eu estou te enxergando, Gisele. Seu nome está gravado na palma da minha mão. Existem momentos que parece que a gente está no anonimato, que parece que as promessas não vão se cumprir. Estava comentando com o Thales esses dias. Falei, eu trabalhei numa empresa onde eu não tinha possibilidade de nada, e cheio de promessas. Sabe o que me dá mais raiva? Que todo culto algum profeta levantava para falar uma mesma palavra sobre a minha vida, o meu ministério. Mas eu estava vivendo uma realidade totalmente diferente. Um dia, eu trabalhava numa empresa de arquitetura, eu trabalhava tanto que teve um dia que eu entrei 8 horas da manhã e fui sair 8 horas da manhã do outro dia. Só que nessa madrugada nós estávamos fazendo o escritório da Rect, ali na Juscelino Kubitschek, e o elevador tinha quebrado, e eram 3 andares para colocarmos películas. Obrigado, meu amor, te amo. O que seria de um pastor sem uma pastora, né? Oh, Jesus. Você pode aplaudir Jesus pela vida da pastora?
Vai vendo. Estava no escritório, eu andei tanto que as minhas pernas começaram a assar. Eu sentei numa escada, porque o elevador não estava funcionando, uma escada escura, e falei: meu Deus, do que são feitas as suas promessas? Senhor, tem tantas coisas lindas na minha vida, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha família, mas Senhor, se Tu tens um propósito mesmo na minha vida, me tira daqui, Deus. Não passaram 2 meses, o pastor Ricardo me chamou para conversar. Eu tenho uma proposta para você, para que você trabalhe integralmente na obra. E aquela palavra que eu recebi há muitos anos se cumpriu, porque existe um Deus que tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Não é sobre a sua habilidade, bonitão, não é sobre a sua faculdade, não é se você sabe mais ou menos, é sobre algo que Deus vai fazer na sua vida. Um menino que foi rejeitado, improvável, mas era com ele o propósito, não era com o Rubem, não era com nenhum outro, não era com nenhum dos outros seus irmãos, era com ele, era com José, e a palavra de Deus se cumpriu. Ele está lá naquela cisterna fria e escura, e tem 2 trabalhadores de Faraó que estavam lá, e eles sonham, e trouxeram para José, para resumir esses sonhos, eles: olha, um de vocês será restituído ao cargo, mas o outro será morto. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas não se esqueçam de mim, quando vocês chegarem lá, se lembrem de mim. A verdade é que eles se esqueceram de José, e ele teve que passar mais um tempo no processo, mas ele permaneceu fiel, até que um dia Faraó sonhou, o sonho que nós tanto conhecemos, sonhou com 7 espigas de milhos, lindas, formosas, e com 7 espigas de milhos feias, 7 vacas gordas, e 7 vacas desnutridas, magras. Ninguém, nem um sábio do Egito, soube discernir o sonho de Faraó. Foi quando o copeiro se lembrou, não sei se era o copeiro ou o padeiro, me falha a memória, se lembrou: é o copeiro, né? Existe um cara que está lá na cisterna, que interpretou um sonho em que eu estaria aqui e o outro morreria. Manda chamar então esse menino aí. Quando ele chega lá, ele diz: olha, o Senhor sonhou algo que não pode ser diferente. Está chegando um tempo de grande estiagem sobre a terra. Serão 7 anos de fartura primeiramente, e serão 7 anos de escassez, e Deus deu uma inteligência para aquele menino: nós teremos que formar aqui um estoque, nós teremos que tirar aqui, eu não me lembro se era a 5ª parte, como que era a 5ª parte? A 5ª parte daquilo que nós colhermos, porque essa 5ª parte servirá para que toda a terra seja suprida nesse tempo de escassez. E sabe o que aconteceu? Aquele menino foi colocado no trono. E é a última característica que eu quero falar aqui com você, para que você viva os sonhos de Deus: não se esqueça das suas raízes. Não se esqueça do lugar que Deus te tirou. Sabe por quê? Tem gente que quando é honrada por Deus, ou até mesmo por homem, fica metida besta, nariz empinado. Tem gente que você não pode dar um cargo de liderança, que ele começa a maltratar as pessoas, porque ele se esqueceu que quando ele não era ninguém, Deus olhou para ele. Ele se esqueceu que quando ele não era ninguém, alguém deu oportunidade para ele. Mas agora o bonitão está voando e está se achando. Você quer viver os sonhos de Deus? Não se esqueça das suas raízes. Não se esqueça do dia que você não era ninguém e Deus abriu a porta. Não se esqueça do dia que você não tinha uma igreja e Deus preparou uma igreja para você, preparou irmãos, Deus te salvou, Deus te tirou do lamaçal do pecado. Valorize aquilo que Deus tem feito na sua vida. E para que você valorize, não se esqueça das suas raízes. Sabe o que aconteceu? Após interpretar o sonho, ele foi colocado no trono, e aí os irmãos de José, que estavam lá, na terra que foi prometida a Abraão, vão ao Egito, você conhece a história. José descobriu que eram os camaradas que o haviam colocado na cisterna. Mas sabe o que a visão de José? Vai comigo para Gênesis 41. Gênesis 45, a partir do versículo 5, os irmãos de José agora estão
tremendo, dizendo: meu Deus, agora esse cara vai cortar a nossa cabeça. Mas sabe o que ele fez? Sabe o que ele falou? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque foi para a conservação da vida, Deus me enviou diante da sua face. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, quem tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Naquele momento ele tinha toda a prerrogativa para se vingar e para puni-los, mas olha a visão de alguém que conhece os sonhos de Deus. Não foram vocês que me empurraram para cá, mas foi o próprio Deus para conservar a vida de vocês. Então sabe esse evangelho que tem sido pregado aí? Quem te vê passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender? É qualquer outro evangelho menos o bíblico. Porque quando Deus honrar a sua vida, é para que você abençoe aqueles que te maltrataram. Há alguma semelhança com o nosso Deus que verteu o seu sangue na cruz? As pessoas estavam vendo Jesus pendurado numa cruz e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Este não era aquele que dizia: eu derrubarei o templo, mas em 3 dias o tornarei a edificar? Esse não pôde salvar a si mesmo, quanto mais aos outros. E sabe o que Jesus fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, Deus quer te livrar desse sentimento, desse aprisionamento da sua alma pela falta de perdão. Deus quer te livrar, irmão, desse sentimento que o diabo tem te colocado em um lugar escuro. Para que isso seja uma realidade na sua vida, olhe para o que Jesus fez por nós na cruz. Nós não éramos dignos de perdão, nós não éramos dignos de receber uma nova oportunidade, mas na cruz Ele deu um brado dizendo: tetelestai, está consumado, o perdão foi liberado e ponto final, pronto e acabou. Pastor, mas eu não consigo me esquecer. Não, Deus não quer que você tenha amnésia, Deus quer que você se lembre sem sentir dor. Sabe por quê? Quando Deus honrar a sua vida, é para que as pessoas vejam que existe um Deus que brilha através de você. Gênesis 41, 45, a Bíblia diz: e chamou o faraó o seu nome de Zafenate Paneia. Ali ele teve o seu nome mudado, que significa o Salvador do mundo. Todo o sofrimento de José aponta para o sofrimento de Jesus Cristo, que se tornou o Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. Sabe o mais vil pecador? Sabe aquele bandido mais terrível? Ele também é digno de salvação e de perdão, porque a salvação não é pelos nossos méritos, a salvação é por alguém que simplesmente morreu de braços abertos e decidiu derramar perdão sobre as nossas vidas. Que nessa manhã o Senhor nos inspire a viver os sonhos dEle. O Senhor deseja levantar uma geração que não busque só as coisas triviais dessa vida. Deus, irmão, deseja mudar a sua vida financeira. Deus, Ele vai te abençoar para te dar um casamento lindo. Deus vai te dar condições para que você adquira a sua casa própria. Deus vai te dar condições para que você troque o seu carro. Só que tudo isso não se compara com o plano dele nas nossas vidas. A vida do crente agora não é mais sobre satisfação própria, mas aponta para o outro, para que todos nós um dia estejamos diante do Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Você crê nisso? Então aplauda Jesus, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração.